Deus, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos para a segunda aula da nossa semana agora, né? Na aula anterior, nós vimos o seguinte, nós vimos a potenciação e nós vimos também a radiciação dentro do conjunto dos números inteiros, ok? Só que ainda dentro da potenciação nos números inteiros, nosso livro também vai abordar propriedades da potenciação, que aí posteriormente embaixo eu vou colocando as páginas que está também a nossa explicação no nosso livro, mas eu quero demonstrar essas propriedades aqui também para vocês. Então nós temos três casos, três situações: multiplicação de potências de mesma base, divisão de potências de mesma base e potência de potência, ok? Então eu quero ver primeiro com vocês essa questão aqui, ó. Vamos lá. Multiplicação de potências de mesma base. Vamos só relembrar rapidão aqui. Se eu tenho 2 e esse 2 está elevado ao expoente 3, ou seja, 2 ao cubo. O 2 ele vai receber o nome de base, o 3 de expoente. Assim nós vimos na outra aula, certo? Então a base é o 2. Quantas vezes 2 vai se repetir? Uma vez, duas vezes, três vezes. A quantidade que expressa o expoente. E o resultado, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, chama-se potência. Tudo bem até aí? Esses são os termos de uma potenciação. Então, o que eu quero que você grave na sua mente? Base. Quem é a base? O fator que vai se repetir. Por quê? Observa comigo esse exemplo aqui, ó. Se eu tiver, estou no caso 1, tá? Vou representar a multiplicação de potências de mesma base, aqui, ó. No nosso caso 1. Se você tiver isso daqui, ó, o menos 3, a base é menos 3, tá? Menos 3 elevado ao cubo, vezes o menos 3 elevado ao expoente 1. É uma multiplicação e as bases são iguais, correto? Quem é a base? A base é menos 3. Tudo bem até aí? Então nós vamos ter o seguinte, ó. A primeira base, que é o menos 3, ele está elevado ao cubo. Então ficaria assim, ó. Menos 3 uma vez, menos 3 duas vezes, menos 3 três vezes, em forma de multiplicação, porque é potenciação. Ou seja, eu tenho aqui 3 fatores, que está sendo multiplicado pelo menos 3 elevado ao expoente 1. Ou seja, o menos 3 vai se repetir apenas uma única vez. Por quê? Porque é um fator. Agora, para eu saber o resultado, observa bem quantas vezes o fator menos 3 está se repetindo. Ele está se repetindo uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, eu escrevo dessa maneira aqui, ó. O fator menos 3 se repete 4 vezes, ok? E essa quantidade de vezes aqui que ele se repetiu são esses 3 primeiros fatores, mais o outro fator, que vai nos dar um total de 4 fatores. Ou seja, a base se repetindo 4 vezes. Ah, professora, isso é muito complicado. Toda vez eu vou ter que fazer assim? Não. Existe uma maneira bem prática, que a gente fala de modo prático de resolução. E como que seria? Seria o seguinte, quando você tem uma multiplicação, no nosso caso aqui, menos 3 elevado ao cubo, vezes menos 3, a primeira potência. Quando é uma multiplicação de bases iguais, qual é a regrinha básica? A regrinha básica é a seguinte: você vai conservar a base, ou seja, repetir a base. Quem é a nossa base? A nossa base é o menos 3. Então eu vou repetir a base. Repito a base, menos 3. E faço o que com os expoentes? Somo os expoentes, 3 mais 1. Então isso vai dar a base, que é menos 3, elevado ao expoente, 3 mais 1, 4. Não deu o mesmo resultado? Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação de potências de mesma base, o que eu faço?
Eu conservo a base e somo os expoentes. Essa é a regrinha básica. Tudo bem até aí? Tranquilo? É que nós mudamos o cenário, tá mais estreito no nosso local, por isso que tá um pouquinho mais de lado, tá? Mas dando para compreender aí, né? Então agora nós vamos para o segundo aqui. Nosso segundo exemplo. Qual que é a segunda agora? É uma divisão de potências de mesma base. Nossa, professora, divisão de potências de mesma base? Sim. Então agora eu vou para a segunda propriedade. Divisão de potências de mesma base. Então se eu tenho, por exemplo, o 4 elevado à quinta potência, e eu vou dividir, né, símbolo da divisão, 2 pontinhos, por 4 elevado à terceira potência. Vamos relembrar uma coisa aqui. Sempre que eu falo de divisão, traz à minha memória fração. Porque fração é dividir em partes iguais. Então a divisão está ligada com a fração. Então se eu quiser representar esse quociente, como o livro de vocês ele vem trazendo, ao invés de divisão, ele fala quociente de potência de mesma base. Quociente por quê? Porque essa divisão pode ser representada assim, ó, 4 elevado à quinta potência sobre 4 elevado à terceira potência. Bom, então vamos resolver aqui. Aqui o 4 está sendo elevado à quinta potência. Então significa que a base, que é o 4, vai se repetir 5 vezes. Então 4 uma vez, 4 duas vezes, 4 três vezes, 4 quatro vezes, 4 cinco vezes. Correto? E aqui a nossa base também é o 4. Quantas vezes ele vai ter que ser repetido? 3, porque o expoente é 3. Então 4 uma vez, duas vezes, 3 vezes. Pensa aqui. 4 e 4 eu posso, como a gente fala na sala, cancelar. Por quê? 4 dividido por 4. Isso me dá 1. Então eu corto 4 com 4. Cancelo esse com esse com esse. Sobrou quem? Ah, professora, sobrou isso daqui, ó. 4 uma vez, 4 duas vezes. Ou seja, o 4 repetido duas vezes. Então a divisão de 4 à quinta potência por 4 ao cubo resulta em quem? 4 à segunda potência, ou 4 ao quadrado. Tá, mas sempre eu preciso fazer assim? Não, agora vamos para o modo prático, como nós vimos no exemplo 1. Qual é o modo prático? Quando você tem uma divisão de potências de base iguais, nesse caso, 5 à quarta potência dividido por 4 à terceira potência, você conserva a base, ou seja, repete a base. Quem é a nossa base? 4. E faz o que com os expoentes? Subtrai. 5 menos 3. Isso vai dar 4 elevado ao quadrado. Olha, mesmo resultado. Certo? Então, quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base, repito a base e subtraio os expoentes. Tudo bem até aí? E vamos finalizar agora com a nossa última propriedade, que é potência de potência. Então, por exemplo, terceira e última propriedade dessa aula. Se você tem 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Como que você vai fazer nesse caso? Nesse caso, nós vamos ter o seguinte. Quem é a minha potência? A minha potência é 2 ao quadrado. E quantas vezes esse 2 ao quadrado vai ter que ser repetido? 3 vezes. Então eu tenho isso daqui, ó. 2 ao quadrado uma vez, 2 ao quadrado duas vezes, 2 ao quadrado 3 vezes. Vem no cantinho aqui e relembra comigo. 2 ao quadrado não é 2 vezes 2? É a potência do 2 se repetindo duas vezes? Não é isso? Então, nesse caso aqui, você vai ter essa representação de 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Essa outra representação de 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Essa outra representação de 2 ao quadrado, 2 vezes 2. E agora nós vamos finalizar. Quantas vezes o fator 2 está se repetindo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o fator 2 se repete 6 vezes. Então fica 2 elevado à sexta potência. Então quer dizer, professora, que 2 ao quadrado
elevado ao cubo dá 2 à sexta potência? Isso mesmo. Mas sempre eu tenho que fazer dessa maneira? Não. Qual é o nosso método breve, né? O método mais prático para se realizar? O seguinte, quando você tem potência de potência, você vai repetir a base, que no caso é o 2. Ó, 2 ao quadrado elevado ao cubo. Potência de potência. Repete a base 2 e multiplica os expoentes. 2 vezes 3. Quanto que vai dar? 6. Então, 2 elevado à sexta potência. Então, o que nós temos aqui, galerinha, para a gente finalizar a nossa aula? Nós temos o seguinte: desenvolvi cada propriedade para que você entendesse. Só que em todos você vai utilizar o método breve. Então, toda vez que você tiver multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Quando você tiver divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. E quando você tiver potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Agora, os exercícios que virão vai ser de acordo com as propriedades. Até a próxima aula, gente.